Olá, seja muito bem-vinda a essa aula do canal do YouTube Pod Educa, e é uma alegria estar compartilhando um pouquinho hoje com vocês o meu conhecimento sobre esse material. Então, gente, por que, né, esse tema hoje tão importante? Essa aula, essa palestra que eu vou falar com vocês, eu fui convidada por uma médica para poder fazer uma palestra trazendo alguns cuidados, né, para os trabalhadores, para a equipe de enfermagem, para cuidar dos moradores dessa casa, tá? Que são idosos e deficientes. Então, por conta disso, eu achei bacana estar aqui compartilhando com vocês, porque são cuidados simples, né, mas que são de extrema importância na rotina, no dia a dia, com os pés desses idosos e desses deficientes. Então, esse material ele pode ser para podólogas, né, que estão aí, às vezes, querendo melhorar as suas orientações com seus pacientes idosos e familiares também desses pacientes, tanto dos idosos quanto deficientes. Mas também se você tem algum familiar em casa que precisa dessa atenção, ou se você é da área da saúde, né, trabalha na área hospitalar ou em casas onde tem esses pacientes, você também pode estar aprendendo um pouquinho aqui comigo hoje, tá? Então seja muito bem-vindo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Carilena Signorini, sou técnica de enfermagem há 20 anos, onde eu atuei 11 anos na área hospitalar, e atualmente eu tenho uma clínica de podologia, né, a clínica Masterfit, onde a gente atende várias patologias, como unha encravada, fungo, micose, a gente trabalha com tratamento de pele, remoção de calos, calosidades, verruga plantar, trabalhamos com correções de unha também, e tudo aí que está relacionado a pés, né, a gente trata. Então, por que acelerada? Então, por que, gente, que os cuidados com os pés, eles são tão importantes, né? Os pés, eles são a nossa base. Eles suportam todo o nosso corpo, eles nos ajudam na nossa locomoção, no nosso equilíbrio e na nossa estabilidade. Então, com o passar dos anos, né, com situações tanto de deficiência física ou o próprio idoso que vai mudando, né, o andar, a estabilidade dele, né, os pés eles se tornam muito mais vulneráveis. E aí é onde a gente começa a ter deformidades, feridas, dores, infecções. E pequenos cuidados diários podem evitar, assim, ó, complicações muito graves. Muito graves. E é o que eu sempre falo para os familiares, principalmente dos idosos, né? Se tu não parar um momento para nem que seja uma vez por semana para revisar os pés desse idoso, que não vai te dar tanto trabalho, daqui a pouco você vai ter que levar ele todo dia a fazer curativo num posto de saúde, por exemplo, que vai te tomar muito mais tempo. Então, às vezes, é detalhes, tá? Então, problemas nos pés podem afetar o equilíbrio, aumentando riscos de queda, a mobilidade, tornando difícil se levantar ou mesmo realizar atividades simples, né? Tipo, sentar, levantar, andar, e ele para ir até o banheiro, coisas simples começam a mudar. E a confiança, né, gente? Porque dores ou desconfortos fazem com que esse idoso ele pare de se movimentar. E aí eu até brinco, né, com os pacientes, quanto menos tu te mexer, menos tu vai te mexer, porque aí depois, como eu digo, não vai ter desengripante que te salve, né? Então, é muito importante a gente ter esse olhar, porque o cuidado com os pés é garantir liberdade e segurança, gente. É muito sério isso, porque os pés, eles são de extrema importância na nossa vida. E eu não tô falando isso só porque eu sou podóloga. Mas se vocês pararem para pensar, né, se a gente não tiver pés, a gente não sai nem da cama, né? Então, como isso é algo tão simples e tão significativo na vida das pessoas de modo geral. Então, quando os pés estão doentes, pequenas tarefas como ir ao banheiro, passear no corredor, podem se tornar dolorosas ou arriscadas. O cuidado com os pés significa autonomia e alegria no dia a dia, porque vamos combinar, né? É uma alegria você poder fazer as suas coisas sem depender de ninguém. A gente que não depende, não consegue ter a dimensão disso, por quê? Porque a gente está acostumado a fazer tudo.
Mas se tu parar, né, se tu tiver um idoso em casa, perceba como ele vai mudando e como nós também vamos mudando. Então, se a gente parar para analisar o quanto é importante, né, a gente poder só o fato de você poder levantar e ir ao banheiro, como isso é significativo, né? Então, problemas comuns que a gente pode ter nos pés, tá? Unhas encravadas, que podem ser causadas pelo corte incorreto, atritos e traumas. Micoses e frieiras, causados pelo suor excessivo e má higiene. E esse aqui, gente, micoses e frieiras é campeão no idoso, tá? Calosidades e rachaduras que podem ser causados pelo atrito, traumas de repetição, né? Pele ressecada, simples fato de tomar pouca água, né? Ressecamento, que no caso de quem tem diabetes mellitus, acaba tendo uma alteração nessa pele, essa pele tende a ressecar mais. Falta de ingestão de água e até por questões hormonais. E até alguns medicamentos também causam esse ressecamento, tá? O pé diabético, que é muito comum, e dores por má postura ou calçados inadequados. Aqui, gente, é o que a gente mais tem problema na clínica, é pelo calçado inadequado. Eu falo para vocês porque no ano passado eu tive um problemão, e assim, ó, trabalhei o dia inteiro sentada de tênis, não senti dor nenhuma. Em contrapartida, na madrugada eu não dormi com meu dedo latejando, não tinha nada. Não estava vermelho, não estava inchado, não tinha coloração nenhuma, mas o dedo latejava. Depois, com os meses foram passando, a minha unha começou a nascer descolada da raiz. O simples fato do tênis apertar a costura da meia no meu dedo causou um trauma que já está fazendo quase um ano que eu tô lidando com essa unha. Então, para vocês entenderem que como um calçado pode realmente afetar a nossa pisada. Como os cuidados, né? Como aqui eu estou falando como os cuidadores podem ajudar no dia a dia, tá? Esses cuidadores pode ser um familiar, pode ser um profissional da área da saúde que cuide desses idosos, tá? Então pode ser qualquer pessoa. Higiene diária. Gente, os pés têm que ser lavados todos os dias. Lavar e secar entre dedos, principalmente. A hidratação dos pés, então hidratar diariamente quando pele íntegra, porque claro, se a gente tem uma micose plantar, como vocês estão vendo, essa pele aqui do lado, quando a gente olha para ela, que é onde eu estou passando o mouse, vocês podem pensar, ah, é uma pele ressecada, que tem uma fissura, né? Isso aqui não é pele seca. Hidratante não vai dar conta disso aqui. Isso aqui vai cada vez ficar pior. Por quê? Porque aqui a gente tem uma micose. Ai, mas como é que tu sabe disso? Porque é experiência de dia a dia, de protocolos. Então, aqui na clínica a gente trata isso aqui, micose plantar. Então, hidratar diariamente quando a pele está íntegra. Neste caso aqui, eu tenho que tratar com antifúngico específico. Corte correto das unhas, cortar reto, sem cavar canto, sem arredondar canto, tá? E sempre observar antes de cortar se essa unha não tá grossa, se ela não tá dolorida, se ela não tá machucada, se esse paciente tem alguma queixa. Quando você mexe no pé, na unha, se ele faz cara feia, né? No caso dos deficientes. Então, sempre tá em alerta. Atenção aos sinais de alerta: vermelhidão, edema, que é inchaço, se tem alguma ferida, alguma lesão, né, alguma coloração ali, se mudou a cor, se tem cheiro. E sempre se você tiver algum problema desses, né, ou você mexe, o paciente relata dor, o cliente, né, se relata dor, sempre aciona um profissional para poder acompanhar. E aqui a gente também traz a questão da escolha de calçados e meias adequadas. Calçados confortáveis, fechados, com um solado antiderrapante, meias de algodão e sem costuras apertadas. Gente, isso aqui é um cuidado que a gente tem que ter com o idoso muito grande. Calçados confortáveis, fechados, o idoso não tem que sair na rua de chinelinho, é muito perigoso. Ele pode tropeçar e cair. Se ele já tem uma dificuldade de mobilidade, é um risco muito grande, tá? Meias de algodão, porque ela absorve melhor o suor e firma ali o pé, e sem costuras apertadas. E por que a gente tem que realizar esses cuidados, né? Para a gente não ter propagação de infecção. Porque infecções fúngicas
Normalmente elas são persistentes e elas prejudicam a pele, abrindo caminho para infecções bacterianas secundárias, como celulite e erisipela. Gente, o que eu costumo falar para os clientes, né? Quando a gente trata uma micose, normalmente o paciente me fala assim, mas isso não me incomoda. Ok. Eu sempre explico para ele, né? O problema não é agora. O problema vai ser lá no futuro, porque agora é só a questão estética. Mas a questão é que, quando a gente prejudica a barreira da pele, que é isso aqui, ó, essa pele está danificada, tem abertura de epiderme, isso aqui é a porta de entrada para entrar uma bactéria. E aí a gente pode ter um problema muito mais grave. Por isso que eu falo que revisar o pé desse idoso diariamente, desse deficiente diariamente, dá muito menos trabalho que fazer curativo. Então, quais são os desconfortos, né, que podem ocorrer nos pés dessas pessoas? Causar irritação, queimação e descamação. A coceira persistente leva a ferimentos devido ao ato de coçar. Então a gente coça, né? E às vezes também pode estar contaminando a mão. Ao caminhar, se houver formação de bolhas ou rachaduras profundas, lesões visíveis podem causar constrangimento ou impacto psicológico, afetando a autoestima e o bem-estar, tá? As rachaduras, por exemplo, né, elas podem ser essa questão de constrangimento, sim, mas eu sempre vou falar muito mais da questão saúde, eu sempre vou me preocupar muito mais com a saúde desse paciente do que propriamente do estético, tá? Mas isso às vezes para ele pode ser um problema também. Comprometimento das unhas, então a micose ela pode e normalmente ela atinge as unhas, tornando-as espessas, grossas, amareladas, quebradiças e deformadas. A gente chama esse quadro de onicomicose, tá? O contágio, né, que a micose plantar, ela é contagiosa sim, fungo passa de uma pessoa sim, de uma para outra. Então, tu imagina, às vezes tu tem pessoas morando na mesma casa, e aí esse idoso não é olhado, não é cuidado, e ele tem micose, daqui a pouco usam o mesmo chuveiro para tomar banho, e daqui a pouco a família toda tá com micose plantar, e aí pegaram da onde? E aí, às vezes, o foco tá dentro de casa, tá? Então, principalmente piscina, academia, vestiário, banheiro compartilhado, né? A gente tende a ter essa contaminação, tá? E aí, aqui, a gente tem também a questão do agravamento dos casos de imunidade baixa, tá? Pessoas com diabetes, por exemplo, problemas circulatórios ou imunidade baixa, né, comprometida, elas têm o maior risco de desenvolver complicações mais graves, como, por exemplo, a erisipela. A erisipela, ela não é falada, só que ela é uma infecção, ela é uma infecção bacteriana causada pela bactéria do Streptococcus e ela atinge a pele e o tecido subcutâneo, tá? E normalmente ela adentra através de uma lesão ou de um corte. Então, por exemplo, quem tem muito problema com micose plantar, tinea pedis, que é a famosa frieira, tem uma baita porta de entrada para uma contaminação de Streptococcus. Eu tive casos aqui na clínica de pacientes que quase perderam o pé por conta de uma frieira mal tratada. Por deixar e de repente o médico dizer, se tu esperasse mais um pouco, tu ia ter que amputar o pé. Olha, gente, como isso é sério, tá? Então, como identificar a erisipela? Os sintomas incluem vermelhidão intensa na pele e geralmente nas pernas e no rosto. Eu nunca vi no rosto, tá? Para nós aqui é comum aparecer na perna. Dor e sensação de calor na área afetada, dói muito, fica muito inchado. E aqui a gente pode ter febres e calafrios em casos mais graves, tá? Então, gente, por que eu gosto de trazer esse conteúdo, de falar da questão da higiene dos pés? Porque as pessoas não dão tanta atenção. E aqui a gente está falando de um pé de idoso e de um pé de deficiente, porque eles não conseguem realizar isso muitas vezes sozinhos. Porque o idoso, se vocês pararem para pensar, qualquer movimento, eles ficam tontos. Então, se eles não tiverem uma barra dentro do box do banheiro para gerar uma segurança para eles, provavelmente eles não vão lavar o pé.
entende? Então, a gente precisa ter esse cuidado, tá? Porque senão vai ser um quadro muito maior. Então aqui, eu vou falar um pouquinho dos cuidados, ó, essa pele, se você tiver uma pele assim, por exemplo, e você hidratar, não vai melhorar, porque isso aqui tem contaminação fúngica, aqui tem uma micose plantar, tá? Então aqui eu vou falar um pouquinho para vocês como que eu ensino, né, os meus pacientes a lavar os pés. E aí você pode estar fazendo aí com o seu idoso, tá? Lavar as unhas com uma escovinha e sabonete neutro. Em casos de micose, a gente indica usar sabonete antisséptico ou sabonete íntimo, tá? Porque se a gente parar para pensar no sabonete íntimo, ele foi feito para uma região que tem umidade, calor e escuro. O fungo gosta de umidade, calor e escuro. Então, no tratamento de micose, unha, onicomicose, o íntimo é muito, muito indicado, tá? Você pode lavar todo o teu pé com esse sabonete específico, inclusive região no meio dos dedos, tá? Vai enxaguar bem. E uma coisa que eu sempre falo, gente, lavou o pé por último. Começa lavando a cabeça, termina no pé. Porque terminou o pé, tá pronto. Porque tu vai lavar o pé, aí lava o cabelo. Já vai descer a sujeira. Porque a gente tem célula morta, tá? Então, lavou o pé por último, vai enxaguar todo esse pé, vai secar bem. Se caso você tiver risco de ter uma micose, usa uma toalha só pro pé, tá? Separa. Por quê? Passa no pé, passa no rosto, daqui a pouco o bicharedo tá todo misturado, tá? E aí tira o máximo de umidade que puder com essa toalha. Usa meia de algodão para evitar micoses em geral, porque a meia de algodão, para quem soa muito, para quem tem a hiperidrose, a meia de algodão absorve esse suor, então esse pé não fica tão molhado, tá? Evita de usar o mesmo calçado todos os dias e deixar sempre ventilar na sombra. Então, a gente não indica colocar ele no sol. Por quê? O fungo gosta de umidade, calor e escuro. E o calor do sol, ele não atinge uma temperatura o suficiente para matar esse fungo, tá? Então, a gente sempre deixa ventilando na sombra. A gente evita de usar o mesmo calçado. Oh, perdão, isso que já foi. Higienizar os calçados sempre que possível. Aqui na época eu trabalhava com esse Word Fit, hoje a gente tem o Higioxi, que também é um produto bem legal que dá para estar usando tanto na pele quanto no calçado. O Word Fit a gente só usa no calçado. E aí, se você tiver lisoforme aerosol em casa, você também pode passar nos calçados. Então, passa no calçado e deixa ventilar, tá? Eu gosto bastante do Higiox, principalmente para quem tem micose e frieira, ele é excelente, ainda mais para acalmar a coceira, tá? Ele é da. Deixa eu pegar aqui para vocês. Ele é da Oxy OZ, gosto bastante, tá? Não ganho nada para fazer propaganda, mas gosto bastante dele. Hidratar os pés diariamente. Então, se você desconfia de uma micose, não hidrata, porque vai piorar. Mas uma coisa que vai ajudar muito é fazer a esfoliação uma vez por semana. Pode fazer de uma a duas. Mas se fizer uma vez por semana, já vai ter um resultado bem legal, tá? Para remover aquela célula morta que vai se formando ali no pé. Se você, né, ou seu idoso, ou teu paciente aí, ele tende a ter muito suor no pé, ficar muito úmida essa meia, a gente indica usar um talco antisséptico diretamente na pele. Então, nunca dentro do tênis. Passa o talco no pé como se fosse um creme, né? Passou ali, bota a meia e bota o tênis. Por quê? Se essa pele soa, tu bota a meia, molha a meia. Botou o talco dentro do tênis, o que vai acontecer? Vai virar uma sopa de fungo ali, tá? E aí, no caso de a hidratação nas unhas e cutículas evitam o ressecamento e possíveis unhas encravadas. Então, se você tem aí o seu idoso em casa, você pode usar o AGE, o Dersane, óleo de girassol, pinga uma gotinha e hidrata. Gente, isso facilita muito e alivia muito a dor, porque a pele tende a ficar ressecada e aí quando pisa dói, tá? E aí você acha que a unha tá encravada e na verdade é só a pele que tá muito seca. No caso de onicomicose, que é fungo na unha, ou micose plantar, eu recomendo a avaliação e tratamento tópico.
e aí realmente tem que fazer um acompanhamento com a podologia para poder realmente ter certeza se é ou não, para te direcionar no tratamento mais correto, tá bom? Então, queria falar um pouquinho com vocês sobre isso, é um treinamento super rápido, mas se você é aqui da região da Grande Florianópolis, aqui é a clínica Master Fit, onde eu atendo atualmente, mas o meu maior objetivo realmente era trazer um pouquinho desse conhecimento, porque muitas vezes as pessoas não sabem que a gente tem que dar essa atenção para esse pé e a gente, né, principalmente nós, enquanto podólogos, a gente pode estar ensinando os familiares a cuidar desses pezinhos, mas também trazendo para eles o porquê que tem que cuidar. Né? Tem que cuidar. Mas por que tem que cuidar? Quando você realmente explica e tu traz essa questão da erisipela, eu tenho certeza que o familiar vai te olhar com outro olhar e aí ele vai entender o porquê que ele tem que olhar para esse pé. Porque às vezes, gente, às vezes não, sempre. O óbvio, ele precisa ser dito. Então, às vezes a pessoa até sabe, mas com a correria passa, ela esquece, enfim. Então, a gente tem que estar sempre relembrando essas pessoas a terem esse cuidado. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Hoje é uma aula um pouquinho mais rápida, mas eu tenho certeza que de grande importância e grande aprendizado para todos nós. E aí, se você puder deixar aí seu comentário, dizer o que você achou dessa aula, também vai ser bem importante para a gente tá sempre melhorando. E se tiver algum conteúdo que você gostaria de ter aqui no canal, é bem legal você comentar aqui também, tá bom? Obrigadão e até o próximo vídeo. Tchau!